6 vidas perdidas na rodovia Fernão Dias. Hoje uma cobertura completa, as notícias de momento, mas primeiro vamos acionar a repórter Lorena Duarte. O trânsito segue lento pela Fernão Dias quando, de repente, a carreta carregada com minério de ferro e em alta velocidade não para e atinge 11 veículos. Com o impacto da batida, 2 carros ficaram completamente destruídos, como mostra o repórter do estado de Minas, Leandro Couri. Essa lataria retorcida é o carro Cobalt. Ficou completamente irreconhecível e todos os ocupantes desse carro vieram a óbito. Aqui o veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé, que também ficou irreconhecível. 2 pessoas vieram a óbito nesse veículo. 6 pessoas morreram, entre elas o médico Diego Tameirão, de 35 anos, a mulher dele, Caroline Santos Loyola, de 32, a filha dela, Maria Clara Loyola, de 14 anos, e a mãe do médico, Vanelli Ribeiro, de 61 anos. A família é de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Além dos 3, morreram ainda Antônio Jacinto Júnior, de 35 anos, motorista do carro da Prefeitura de Guaxupé, no sul do estado. E Edneia Aparecida dos Reis Alves, de 50 anos, que acompanhava o marido de 58 para um tratamento médico aqui na capital. Ele teve um ferimento na costela e não corre risco de morte. O motorista que provocou o acidente foi identificado, mas ainda é procurado pela polícia. Ele seguia de Itatiaiuçu, com destino a Sarzedo, na Grande BH. Ô, Tiago Reis, uma informação importante. Serve meu sangue, Renato. Ah, tá aí o meu sangue também, porque são vidas perdidas, né? O homicídio. E por imprudência, Renato. Porque o homicídio, muitas vezes, o camarada que é a vítima, nem sempre, né? Mas muitas vezes ele trilha um caminho. Agora, o crime de trânsito, o acidente de trânsito com vítima fatal, a pessoa tá só no seu direito de ir Renato, e vir. uma família inteira, né? criança. De ir e vir a família inteira. Pai, né? mãe, o médico com tudo pela frente, pessoas 30 e poucos promissoras. anos, com Renato. tudo Olha, eu chego a pela arrepiar, frente, cara. Eu E chego a aí arrepiar. perdem a vida na rodovia. Eu já perdi um primo na Fernão Dias, meu primo Gabriel, perdi, cara. Em acidentes assim também, não é fácil. E o caminhoneiro, só para explicar, né? O advogado dele, Alain Augusto dos Santos, falou que ele não fugiu, não. Mas a polícia civil que estava no local que deu essa informação, que ele deu no pé. O advogado falou que ele foi na UPA, que não sei o quê. Que Renato, mas nesse momento, até o fugir ou não fugir, fica até irrelevante. Sabe por quê, doutor Alain, né? Isso. A quem manda um abraço, obrigado pelo carinho com a gente. Inclusive, espaço sempre aberto. Né? Sempre para que ele fala que o motorista foi identificado? Foi identificado. Ele, inclusive, deve se apresentar na tarde de hoje na delegacia de Igarapé. É a expectativa, mas a polícia também está na cola dele. Tem mandado de prisão saindo, ao que parece. Enfim, tem muita coisa para passar. Renato, muita água para passar debaixo dessa antes até do Iago ponte. Rocha, inclusive, deve ser feito o exame toxicológico também, né, Tiago? Ó, não sei se é o caso. Repito, não sei se é o caso desse motorista. Mas ontem, quando nós falamos do acidente, Renato, o que pipocou de mensagem de caminhoneiros, dizendo que tem colegas rodando na base da cocaína. Infelizmente. Que tem um monte de motorista. Não estamos generalizando, mas acontece. Não o que eu podemos falei. tapar o sol com a peneira. Tem uma meia dúzia aí pra fazer o dinheiro, a gente sabe o corre. Ganha por viagem. Tem empresa que exige do cara fazer 10, 15, 20 corridas aí, 20 viagens na semana. Se o cara se recusa, pode ser demitido. Tem empresa transportadora que quer faturar, que o chefe fica no ar-condicionado e põe os caras lá na lida pra fazer viagem uma atrás da outra. Exatamente. E eu quero te mostrar, Renato. E ontem você matou a pau antes de ter qualquer dinâmica do acidente. O Tiago Reis foi o primeiro a levantar que era um engarrafamento. E aí as imagens mostraram, né, para toda Minas Gerais que realmente era um engarrafamento e ele vinha chutado, né, Thiago? Renato, Vamos ver presta aqui atenção. no telão. Eu quero te mostrar alguns detalhes. Primeiro deles, a velocidade. Põe aqui, minha diretora Isabela Redi, por favor, o circuito. A velocidade com que esse caminhão desce a 381 Serra de Igarapé. Para você que não acompanhou ali, ó, o caminhão ontem, ali sem lona, né, Thiago? Renato, ele tá sem lona. Esses aqui foram espertos, hein? Ah, foram espertos. Nada, ele nasceu de novo, que o cara tirou. Quem foi muito esperto, Renato, foi esse aqui, ó. Isso aqui é um Fiat Uno. Ele, Renato, se puder voltar a imagem mais do início, ao observar que o trânsito para, ele não cola, ele sai um pouquinho e não fala, esse Uno.
Ele não vai lá na frente, ele não fica colado e ele passa já pro acostamento. Né? Renato, percebeu uma experiência do motorista. Experiência. Outra atenção que eu chamo, ele não freia hora nenhuma, Renato. Ele vai frear quando já tá lá em cima, tava totalmente distraído, totalmente sem atenção, não sei se estava em celular. Thiago, ele poderia jogar na ribanceira aqui antes desse Poderia tentar jogar aqui, ó, no guarda-reio central, tomar o caminhão antes. Se tivesse de antes, né? Vamos imaginar que ele perdeu o freio. Ele já teria sabido, estava sem freio há mais tempo. Então ele poderia jogar o caminhão, tombar. Vimos aqui outro dia, o cara fez o L com o caminhão, bum, tombou o caminhão, não acertou ninguém, não feriu ninguém. Na Fernão Dias. Renato, esse caminhão aqui, ó, ele tá transportando essa carreta. Outros 4 caminhões, tá pesadão. O advogado, Thiago, só pra... da versão dado dele, novo, falou que ele tentou não julgar aqui nesse caminhão-tanque, mas tinha outras opções, né? Renato, tudo bem, mas tentasse frear o caminhão, parasse o caminhão. Renato, esse caminhão aqui, ele para com tranquilidade. Repara, é um caminhão pesadíssimo. Porque ele já veio o quê? Na velocidade adequada. Estava na velocidade adequada, estava atento, viu a retenção e parou. O outro vem, repito, isso é opinião, é análise que a gente faz da imagem. Não somos donos da razão. Não somos peritos, mas é uma análise. Está aqui a imagem para quem quiser analisar. Não estou condenando o motorista de caminhão, não diz que ele estava drogado, mas que é, infelizmente, um cenário comum hoje em Minas Gerais. Os carreteiros, em especial a turma do minério, estão trabalhando demais, estão sendo cobrados demais e muitos deles estão apelando, partindo, Renato, para o uso de ribite, para o uso de cocaína. E o que eu tô dizendo não é novidade, não é novidade para ninguém. E outra coisa, né, Thiago? Minas Gerais tem que encarar esse problema de frente. Nós carregamos a mineração no nome, Minas Gerais. E eu tenho então certeza... a gente tem que encarar esse problema de frente. Isso não dá pra ficar tapando sol com a peneira e botando mortos. A gente cobra da mineradora porque é ela quem contrata o serviço. Isso é um serviço terceirizado. As transportadoras... E são várias, as maiores do Brasil, inclusive, das maiores estão em Minas Gerais. Porque também o estado tem a maior malha rodoviária. E a mineração que carrega tudo o estado. Junto, né? As mineradoras têm que cobrar, Renato, dessas transportadoras que prestam serviço. Não pode só tapar o olho. As mineradoras têm que cobrar das transportadoras, Renato. Ô, Thiago, a gente até conversava antes, né? Um sonho mesmo seria as ferrovias, mas demora muito. A gente sabe como é que funciona o Brasil. Cara. A licitação, e aí construir, recuperar as ferrovias Olha que já imagem, existem. cara. Aí vai ser... Agora, enquanto isso, nós temos que cobrar estrutura. Mostra o que sobrou do carro. O carro do médico é aquele Chevrolet, que ontem, esse aí. Que ontem a gente nem conseguiu, né? Nem conseguiu identificar um Cobalt, Renato. Estava toda a família aqui. O pai, médico de 30 e poucos anos. Uma arquiteta. A esposa e a filha, Renato. Uma criança, sabe? Vítima do quê? De uma irresponsabilidade. E outra, o que eu tô dizendo, se você é caminhoneiro não concorda, eu passo um desafio. Aqui na live, pode mandar aqui na live. Eu passo um desafio agora. Não precisa ir lá na 381, não. Precisa ir na 040 lá em Lafayette, na Ferteco, não. Tem um Vai anel. no anel rodoviário. Fica 10 minutos no anel rodoviário. Você vai ver isso aqui acontecer, carreta descendo, cortando pela esquerda, chamando no farol. Você vai ver o tempo inteiro no anel rodoviário, O Tinelão, ontem eu tava conhecendo o Tinelão, um caminhoneiro amigo nosso, que influencer, né? Ele falou, Renatão, se tiver a 70 por hora, freia normal. Freia que nem um carro de passeio. O caminhão para, Renato. Ele falou mesmo que para que nem um carro de passeio. Mesmo carregado? Mesmo carregado. Você é caminhoneiro, Palavras para. do Tinelão. O caminhão a 60, 70 por hora, que é a velocidade limite, ele para, ele conseguiria frear? O Tinelão, Renato, que tem muitos anos de bagagem, esse cara tava 90, 100 por hora, só. Não para, não para. E olha o estrago que ele fez. Ele não bateu o primeiro e parou, não, só. Ele foi bater, ó. Onde é que ele foi parar? Ele foi parar lá na frente. Por isso os caminhões ficaram assim de lado, né? Eu falei, não, Thiago, eu não tô conseguindo entender. Tinha outros caminhões envolvidos. Os caminhões ficaram tudo assim de lado. Foi que ele vai batendo aqui, ó. Ele você vai vendo. passando. Ele acertou esse caminhão aqui em cima. Ele pega o primeiro. O caminhão, inclusive, segurou ele, né? Isso, porque senão esse caminhão aqui, ainda. se ele pega esses carros todos, Renato. Porque esse caminhão tava carregado, então segurou ele ali. Renato, poderia ter sido uma tragédia. Olha, eu tô toda arrepiado. Poderia ser ainda maior, poderia estar com maior. 10, 15, 20 mortos. Poderia, Renato, poderia. Nossa! Eu vou te contar uma coisa. Vamos falar com o Iago estradas Rocha. que sangram. Não é estrada que sangra, Renato. Quem sangra é esses irresponsáveis, Renato. São a estrada, aliás, a 381 é das melhores. Pista dupla. Se for analisar, né? Das menos piores, vamos dizer assim. Tem pista dupla. Das poucas que o pedágio realmente funciona, sabe? Né?
Nós estamos falando, vai na 040, meu irmão. Você não passa lá, eu passo quase toda semana. Daqui a Infelizmente, Lafayette... de vez em quando eu passo rezando. Daqui a Lafayette está abandonado. A verdade é que daqui a Conselheiro Lafayette, a 040 é terra de ninguém. Quando passa em Congonhas, então... A Polícia Rodoviária Federal sucateada, Renato, tem que falar também. Não tem balança... Abandonada pelo governo federal. Não tem balança é que funcione nesse estado. Polícia Rodoviária sucateada. Ô, Iago Rocha, vamos trazer o Iago Rocha. Tá no IML? Hoje nós somos com sangue talhado, né? Ah, Renato. É que é revolta mesmo, Vou te sabe? contar, Porque a gente triste. vai vendo as tragédias se repetirem e nada é feito. Nada é feito. Vamos falar com a voz da juventude, que está nesse momento no IML de Betim, onde foram encaminhados os corpos das vítimas deste acidente, Iago. Boa tarde, Iago. Exatamente, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde, Renato, a todos que assistem o Alterosa Alerta. A gente está acompanhando aqui desde cedo toda essa movimentação aqui no Instituto Médico Legal que fica em Betim. Eu vou pedir ao Emerton, nosso repórter cinematográfico, para mostrar, porque neste momento mais corpos serão retirados aqui. No momento tem os corpos da mesma família de Teófilo Otoni, o Diogo Ribeiro Tameirão, de 35 anos, Caroline Santos Loyola, de 32, a Maria Clara Loyola, de apenas 14 anos, e a mãe do médico, a Vaneli Ribeiro, de 61 anos. Neste momento, os corpos sendo liberados aqui do Instituto Médico Legal. A informação que nós temos, Thiago e Renato, dos funcionários aqui do posto médico é que todos os corpos já foram reconhecidos e todos os corpos já passaram por exames. Então, estavam aguardando apenas familiares. E os primeiros a chegar foram os familiares da Edneia Aparecida dos Reis Alves, de 50 anos, e do Antônio Jacinto Júnior, de 35 anos. Nós temos as imagens aí, nossa equipe já estava aqui no momento que eles chegaram, todos muito abalados. Eles vieram aqui, além de reconhecer os corpos, também recolheram alguns pertences, né, celulares, bolsas, algumas roupas também estavam em sacolas aqui no posto médico legal. E nós conseguimos, Thiago e Renato, conversar com o irmão da Edneia, muito abalado. Ele falou do sentimento da família e também do que eles esperam agora após este acidente. Vamos ouvir. Deixando na mão de Deus, né? Que a gente não sabe se ele foi culpado por ele quis ou ele não teve o que fazer também na hora, né? Quer dizer, o caminhão sem freio, como é que você vai fazer? O trânsito parado, né? Isso é uma fatalidade que a gente não pode culpar ninguém. Ela estava, coitada, na hora errada, no momento errado. É uma pessoa que não tem palavras para falar o que ela foi para nós, né? Tem 3 filhos, né? E estava cuidando do marido para ver se ele melhorava, né? E aconteceu essa fatalidade. Mas é uma pessoa que nunca não vai esquecer dela. Foi sempre uma irmã muito presente, né? É uma dor que não tem explicação. É muito triste, né? A dor da família, meu Deus do céu. E você vê a simplicidade, Renato. E a humildade, né? Esse discurso, é um cara até pacifista. Esse assim. não é pacifista, é o discurso que é do interior, Renato. A gente tende a aceitar essas coisas, sabe? Porque foi Deus. Acho né? que A pessoa em choque porque acaba... Nós temos que parar. Isso aí não é acidente. Acidente, Renato, o caminhão perdeu o freio, um problema técnico. Isso daí é irresponsabilidade. É irresponsabilidade do dono do caminhão, é irresponsabilidade do motorista, é irresponsabilidade da mineradora. Não tem a menor condição de nós continuarmos a aceitar isso em Minas Gerais. Governador Romeu Zema, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, alguém tem que fazer alguma coisa. E aqui no Brasil, a gente sempre fala isso, né? O crime de trânsito no Brasil não dá nada. Nem é não crime, dá né, nada. Renato? Nem é crime. Varre pra debaixo do tapete e Thiago. pronto, acabou. Vamos voltar com o Iago Rocha ao vivo lá em Betim, por favor, Iago. Conversando com o irmão da Edneia, parece que a família ainda não tem a dimensão do acidente, do que aconteceu ali. Eles parece que não tomaram parte de toda essa situação, eles pareciam um pouco perdidos, né? Sabiam da fatalidade, mas eu acho que a dinâmica em si, eles não tinham esse conhecimento, né, das condições do caminhão, e agora a Polícia Civil investigando quais eram as condições também do motorista. Então eles chegaram aqui realmente muito tristes, muito abalados e tentando ainda entender tudo o que estava acontecendo. Neste momento, estava aqui há pouco na recepção do posto médico legal, um familiar do Diego Ribeiro Tameirão, o médico de Teófilo Otoni. Ele veio aqui para retirar agora os quatro corpos que seguem aqui no local.
o corpo da Edneia saiu há pouco, ele vai ser levado para Juruáia, onde é a família, e será velado amanhã, segundo os familiares. E o corpo do Antônio também seguiu no mesmo carro e vai para Guaxupé, as duas cidades ali no sul de Minas, uma próxima da outra. Aqui está agora os corpos sendo liberados, a gente está acompanhando a movimentação aqui, da mesma família de Teófilo Otoni, e o parente que está aqui também muito abalado, muito triste. Este não quis dar entrevista, mas se identificou como um familiar aí do Diogo, e a gente acompanha essas movimentações aqui ao vivo. Thiago e Renato. É muito triste, né? Nossos sentimentos à família, né, Renato? É um Pelo momento amor de Deus. terrível de reconhecimento do corpo, da ficha caindo. É um momento que a gente imaginando não quer pra ninguém, né? Você fica Meu Deus do imaginando, céu. põe aquela imagem Olha do que carro. família Essa linda. família estava naquele carro da Olha que Chevrolet. família linda. Você consegue Tudo imaginar pela o que frente. sobrou, Renato? Põe aquele carro, o carro da Chevrolet, gente. A imagem Nossa do acidente. Olha, Essa família estava aí, Renato. e o ser humano, o corpo do ser humano é muito frágil. Renato, Você essa tem família muita estava ali experiência, tranquila, né? viajando, cara. Como é que pode, Não, sabe? e do nada, plá, E destrói, não né, cara? podemos normalizar. Não podemos aqui? achar que foi só uma fatalidade, porque não foi, Renato. E uma observação até da Isabela Oliveira, a gente não repara na pista nenhuma marca de frenagem, né, Thiago? Te falei, ele vai parar, já tá no meio dos carros lá. Não tem, né? Não tem. Quando Isso assustou, tem que ser já tava em analisado. cima. E nós temos aqui, Thiago, uma cena muito forte também. Mais um, Renato. Mais uma fonte nos mandou aqui de um acidente no mesmo local no dia 30 de novembro, Thiago. Vamos Ou seja, ver. Agorinha mesmo, né? É, deixa Agorinha eu ver. mesmo. Tem o quê? Menos de um mês. Vamos ver a imagem? 381. A rapaziada desce, gente, mas desce chutada. Olha o que eu Olha, falo. olha, olha. O que é isso? O pesadão deitou, Meu Renato. Deus! Se tem um carro ali, Se tivesse Renato, um carro de passeio ali, ia dar a mesma coisa. o caminhão Seria a com mesma tragédia. container, Renato. Olha só, põe de novo a Nossa imagem. Senhora, que cena impressionante, exclusiva, hein, da Alterosa Alerta. Isso, a tangência, Renato. Ó, ele vem numa velocidade elevada, a Vai falar carga que ele tá 60 por hora, não Thiago? tá nunca. Não tá. tá. E não adianta. Se não tiver fiscalização, Renato, E não essa adianta. fonte que mandou falou até aqui um negócio que faz sentido mesmo. Falou que tinha que ter um radar ali de 50 km para veículos de carga. Que coisa, Tinha né, que ter um Renato? radar ali, Thiago. Olha só a pancada, hein? Olha pra você ver, no mesmo local, né? Ô, Só gente. que no dia tinha um engarrafamento. Ontem, né? Tinha um engarrafamento. Eu- Nesse dia não tinha nenhum carro de passeio do lado. 381, Se tivesse, era fatal. Serra de Igarapé. Olha só a velocidade que o caminhão vem, ó. Vem Olha lá, chutado, você já vê que quando ele vai fazer a curva, a carga vai embora. Isso aí é falta de perícia do motorista, não adianta. Inclusive, a Deixa eu ver turma da aqui. PRF tá mandando muitas mensagens aqui, Thiago. Agradecendo o nosso apoio, falando que eles estão sucateados, que as viaturas estão velhas, que não tem manutenção, que a rede fica fora do ar. A turma tá sofrendo, Thiago. Aqui a gente fala. O Renato, olha a quantidade de coisa que cai da boleia do caminhão, olha. Olha só, Olha. repara na frente aqui do caminhão. Olha o Nu! vidro. Olha o vidro do caminhão agora, Renato. Olha como é que sai jogando um monte de coisa lá de dentro. Que isso, aí? Vem tudo pro asfalto. O motorista, pelo menos, devia estar de cinto. Não foi arremessado, né? Agora olha o tanto de carro que lá vinha atrás, hein? Que coisa, Renato. E essas motos, Foi Deus, Renato? Se é. uma dessas motos estava ali Ih, do meu lado, filho, Renato. Não ia sobrar nada. Se entra na curva junto, Renato, a moto. Nossa Senhora. Mas eu quero mandar um abraço aos guerreiros da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que Estão está remando contra a maré, viu? abandonada pelo Estado, pelo poder público. O governo federal, né, a PRF, vale lembrar, essa é uma BR federal. Então, a gente cobra fiscalização, balança, radar, né? DENIT. No Falou caso- em Denit, Thiago. no caso, Denit. no caso aí ainda é uma privatizada, que é a 381, né, Renato? Sabe, não é possível, gente. Não é Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa. E se você tá duvidando do que eu tô falando, tira um dia pra você ir daqui a Lafayette. É uma viagem rápida, 100 quilômetros. É, mas vai com cuidado, porque é É uma perigoso. loucura, Renato. É São uma viagens loucura. que, infelizmente, são viagens que podem ser sem volta, Thiago. Não Exatamente. deveria ser assim, cara. Exatamente. Sabe, você vai em São Paulo, você vai em Passatempo, né? Você vai com medo de não voltar, Você faz cara. a manutenção, Você vai em você Congonhas, faz a manutenção você tem no medo seu de não carro. voltar. Você põe o pneu certinho, É, troca o óleo, Você faz calibra. a sua parte. Tudo. Aí você pega uma BR, que é o caso da 040, largada, avacalhada, com a mineração Pedágio caro. dos dois lados, pedágio altíssimo, mineração. Você vai daqui até pra lá de Ouro Preto, mineração dos dois lados. Mineração. E aí o quê? Carreta Você subindo. botar os 100 lonas que vai quebrando um vidro, né? Ainda Pe- tem isso. pedrinha Trinca toda as hora. pedrinhas, Trinca tudo. Põe a foto dessa família que eu quero mandar um abraço. São Teófilo Otoni, né, Renato? Meu Deus do céu. Os meus sentimentos. Que dor, Renato, que dor. Olha, que dor, Renato. Eu não consigo falar mais, meu irmão. Eu não consigo falar mais, Renato. Me ajuda, Renato. É, Thiago, não é fácil mesmo não, irmão.